estamos aqui por mais um Caiu na Rede, hoje com a presença do nosso querido Rodolfo Costa, psicólogo, psicodramatista. E aí eu queria, Rodolfo, que você se apresentasse um pouquinho, né, e falasse um pouco dessa sua trajetória dentro da psicologia, né, e dentro do psicodrama. Legal, primeiramente é um prazer, obrigado pelo convite. Imagina. Um olá aí para todo mundo que acompanha o canal. Então, meu caminho com a psicologia começou antes mesmo de decidir entrar na Universidade de Psicologia. Em Divinópolis, que eu sou natural de lá, eu participava de um grupo que era um Instituto para a Humanização do Homem e da Mulher. E lá eu conheci o Enneagrama, que é uma abordagem, de certa forma, né, uma metodologia terapêutica também, mas não está inserido tão tradicionalmente, pelo menos nas academias. E assim que eu conheci a psicologia, já no terceiro período, eu tenho uma tia, a Renata Borges, que ela tinha feito o psicodrama em Belo Horizonte e levou uma jornada de psicodrama lá para dentro desse instituto. Oh, que bacana! Foi muito especial, e lá que eu conheci e vi o psicodrama acontecendo, e naquele momento, no terceiro período, eu falei, poxa, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, nos meus estágios, eu já comecei a inserir o psicodrama com crianças ou em grupos que eu participava. Bacana. Dá uma contextualizada assim pra gente, né? Um pouquinho da história do psicodrama mesmo. Quem fundou, quem criou, como é que é isso, né? Por que te despertou tanto? Que eu acho que isso é bacana assim para as pessoas poderem compreender um pouco melhor, né? Que o psicodrama também é uma ferramenta, né? Uma ênfase da psicologia, né? Que a gente pode trabalhar com N coisas, né? Com cada indivíduo, com famílias, né? Com grupos. Então, assim, é super legal. Exato. E o psicodrama, a gente até brinca, assim, nós enquanto agora professores, né? Eu dou curso de psicodrama também, os workshops, e a gente fala que o psicodrama, porque existe uma parte técnica do psicodrama de como fazê-lo, né? E isso às vezes ficou mais forte do que toda a teoria que está por trás do psicodrama. Então, pelo psicodrama poder ser uma ferramenta ao mesmo tempo, possuir técnicas que você pode utilizar em diversos contextos, independente da sua linha dentro da psicologia, ficou parecendo que é apenas uma técnica. Mas por trás do psicodrama existe a socionomia, que é toda a visão do Jacob Lévy-Moreno, que é o psiquiatra contemporâneo de Freud, que fundou e trouxe as bases desse trabalho, né, do psicodrama. Então ele tem a socionomia e disso ele vai desenvolvendo a sociatria, a sociodinâmica, a sociometria. E dentro da sociatria, que são termos mais técnicos, a gente não vai aprofundar, mas dentro da sociatria, que são os métodos de tratamento da sociedade, de intervenção da sociedade, lá está o psicodrama. E aí nós temos o psicodrama, o sociodrama, role-playing, vários estilos de se trabalhar com a pessoa, que sempre leva em conta o aqui e agora e a visão teatral, os recursos do teatro, para promover a mudança no outro, promover a mudança no ser humano, né? Então o psicodrama é um recurso vasto que vem sendo ampliado, ressignificado, compreendido e espalhado aí por diversas linhas, né? Dentro da psicologia mesmo já tem pessoas praticando, utilizando. Bacana. E pensando nessa evolução sua enquanto psicólogo, né, psicodramatista, surgiu o teatro playback. Conta pra gente como é que surgiu isso. Como é que é isso pra você? Legal. Eu sinto que você se realiza fazendo isso e divulgando o seu trabalho. Muito. Então, dentro do psicodrama, eu conheci o teatro de criação, que era um teatro que se fazia com as histórias das pessoas que estavam no grupo, né? Então eu observava aquilo, achei interessante, fiquei no pé das pessoas da companhia, na época era a Ana Luísa, e falando que eu queria fazer parte daquilo. Então eu entrei, comecei a trabalhar com aquilo, comecei a participar dos encontros, e aí eu ouvi falar de um quarto fórum latino-americano de teatro espontâneo que ia acontecer, que ia ser em São Paulo. Aí eu falei, eu preciso ir nisso para entender o que essas pessoas estão falando de outros países também. Então eu fui para esse encontro, e aí nesse encontro latino-americano eu vi um estilo de teatro que eu não conhecia ainda, e eu fiquei olhando e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, achei muito incrível, mas eu não sabia o que fazer, como é que trabalhava com aquilo. E aí eu fui descobrir o teatro playback, que era esse tal de teatro playback que até então eu não conhecia. E comecei a alimentar esse estilo de trabalho aqui na região, até eu conhecer
uma pessoa que era uma brasileira, mas que estava morando no exterior, justamente com o Jonathan Fox, que é o criador do teatro playback, e a gente organizou uma oficina com ela aqui. E aí eu conheci mais profundamente o teatro playback. Aí o olho brilhou, né? Mais. Aí o olho brilhou mais ainda, porque aí era a condição de poder não só utilizar o psicodrama com grupos, mas de eu poder também ter conduzir ou organizar uma companhia onde a gente pudesse levar espetáculos teatrais totalmente personalizados nas histórias das pessoas que estão assistindo. E essa foi a ideia, né, do Jonathan Fox, que é o criador do teatro playback. Um teatro comunitário, um teatro de vizinhos, onde as pessoas pudessem compartilhar histórias e experiências de vida e ter um grupo de atores profissionais ou não, mas que sejam sensíveis o suficiente para captar a essência da história que está sendo transmitida e enriquecer ela com os recursos artísticos, criativos e deixar a história num formato ainda mais dinâmico, ainda mais rico de significados, para que a pessoa que contou possa ter uma percepção nova da história dela e toda a plateia, todas as outras pessoas também possam se identificar. Era exatamente isso que eu queria perguntar para você, assim, né? Como que quem está lá do outro lado, né, da nossa câmera pode perceber esse processo, assim, como um processo terapêutico, né? Porque a gente está falando de teatro, de encenação, mas nós somos psicólogos, né? Então, assim, tudo é muito rico para nós, né? Exato. Mas como convencer aquela pessoa que está ali nos observando agora, nos vendo, ficar assim com aquele desejo de fazer uma terapia por esse viés? Eu acho que é bem interessante assim, Sim, a gente falar. sem dúvida. Olha, então, só para ir deixando claro, então, o teatro playback, ele, antes de mais nada, a Jo Salas, que é a esposa do Jonathan Fox, fala muito isso, é um teatro. É um teatro que vai ser apresentado, que tem início, meio e fim, que tem uma hora para começar, uma hora para terminar. Esse é o processo do espetáculo. Então tem a companhia que eu fundei em 2014, nós vamos para empresas, escolas, universidades, levando essa apresentação. Agora, o que é muito rico? O processo que nós, enquanto atores, condutores e músicos, precisa viver enquanto grupo, para poder chegar para uma plateia e ser sensível o suficiente para escutar aquelas histórias e interpretar personagens, às vezes com histórias parecidas ou diferentes das nossas, é muito rico o que a gente vive. Então, por exemplo, nós temos encontros semanais, a companhia se encontra com frequência para treinar improvisação, que por si só é algo muito desafiante, mas ao mesmo tempo rico, porque a gente tem que abrir para se encontrar com o outro no momento presente, tem que criar junto com o outro, ter ideias junto com o outro, e para isso existe uma série de condutas e de certa forma, regras que a gente trabalha para que a gente possa levar uma cena a se desenvolver, né, a se desenrolar. Então, existe um autoconhecimento muito grande nesse processo, porque eu preciso perceber minhas limitações, eu preciso reconhecer as limitações do outro e ajudar o outro em cena, me permitir ser ajudado, como a Sheila comenta, saber a hora que eu preciso aparecer em cena e saber a hora que eu preciso fazer pouco para que o outro apareça. Então, isso tudo diz de comportamentos no nosso dia a dia que a gente pode prestar atenção e transformar e mudar. Então existe isso como uma parte rica, e outra parte que é muito especial é que, como o nosso material de trabalho são as histórias pessoais, nós enquanto grupos, para a gente treinar, o que a gente tem que fazer? Contar nossas experiências, o que a gente está vivendo. Então a gente começa, olha, essa semana aconteceu isso comigo, ou essa semana aconteceu isso comigo e eu me lembrei de algo que aconteceu comigo lá atrás. E aí eu vou compartilhar isso e para treino, os atores vão representar aquilo. Então nós já tivemos momentos dentro da companhia super significativos de pessoas encontrarem suporte para poder contar algo que estava acontecendo, que até então ela não podia contar, era uma coisa muito nova que estava acontecendo, e ela no grupo ela encontra suporte para contar isso e ainda pode ver isso transformando ali de uma forma teatral, e ela consegue compartilhar e se sentir acolhida por estar contando, ressignificar aquela história que ela está trazendo. Então eu vejo como esses dois alicerces, assim, esses dois pontos fortes, que é o treino enquanto ator, o treino de interpretar personagens diferentes, poder ser diferente, porque até enquanto a gente está atendendo na terapia, cada cliente vai ter uma demanda e eu preciso
me preparar e ser, né? Não ser ator, porque às vezes tem muita confusão de ser ator é fingir. Não, ser ator não é fingir. Naquele momento é totalmente real. Você em frente ao seu cliente, numa sessão terapêutica ou num grupo, nós somos servos, nós estamos enquanto servidores a serviço do que aquela pessoa precisa. E é o ser empático, né? Que é estar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Naquele momento daquela partilha, daquela dor. Exatamente. Nossa, que bacana. E até mesmo para confrontar, porque nosso trabalho envolve empatia, às vezes envolve confrontamentos. É também importante você, para poder confrontar, estar conectado com a pessoa, porque senão, confronto por confronto também nada se resolve. Então, essa capacidade de empatia e essa capacidade, de certa forma, de uma comunicação sensitiva também, em outro sentido, que não seja apenas intelectual, sabe? O que essa pessoa está falando, então é isso, é isso. A gente acessa muito um campo o campo emocional, o campo das emoções. Então, fazendo esse equilíbrio cognitivo com emocional, para a gente conseguir ir cada vez mais profundo nas histórias que essa pessoa está contando. Uma coisa legal, eu fiz um treinamento de 3 semanas com o criador desse teatro, que é o Jonathan Fox. Então eu fiquei numa imersão e a gente todo o tempo treinando atuação, treinando condução, que são vários papéis dentro da companhia. E depois que eu saí dessa imersão e eu fui atender, eu percebia nitidamente assim, como é que eu estava com um aquecimento totalmente diferente para poder escutar aquela história. Eu já ia captando a cena, vendo aquilo como um teatro, vendo aquilo como histórias, e aonde eram possíveis aberturas para intervenções que eu tinha, né? Nossa, que bacana. Então realmente é uma ferramenta rica, o teatro playback também, além do psicodrama. Então são coisas diferentes, são métodos diferentes, mas que se complementam muito bem. Então uma pessoa, um psicólogo, pode tanto ser um psicodramatista, atuar enquanto psicodramatista, ou pode ter formações em teatro playback. E aí você imagina, se você conduz um grupo, você poder utilizar, né, desse método dinâmico que todo mundo adora. É difícil, é muito difícil encontrar um lugar onde eu dou curso e vivências direto, então é muito difícil encontrar alguém que não queira participar ou que não se lance para a vivência, né? Pode ficar um pouco tímido no início, mas depois acaba se inteirando e se soltando. Que bacana. Ô Rodolfo, que legal, adorei fazer esse momento aqui com você, de conversa, acho que o nosso público também vai gostar muito, né, assim, por conhecer um pouco mais da psicologia e do psicodrama, né, e do teatro playback. Muito obrigada, viu? Gratidão mesmo por esse momento. Eu agradeço também o convite, a toda a equipe, e espero que possamos nos encontrar presencialmente também, em alguns contextos, quem sabe aí proporcionado pela rede. Acho que vai ser bem interessante a gente poder se encontrar. Será um prazer trabalhar assim. Até mais.